Bom, explicação do classificador de Naive Bayes em processamento de texto. Vou começar pela fórmula matemática. PCX igual PC vezes PXC dividido por X. O que significa? A probabilidade de C ocorrer depois que X ocorreu é igual à probabilidade de C acontecer sozinho e vezes multiplicado pela probabilidade de X ocorrer depois que C, tudo dividido pela probabilidade de X acontecer sozinho. O que significa? Como é que nosso modelo vai trabalhar com base nisso? É basicamente isso aqui. Ele vai coletar estatísticas sobre frequência de palavras em categorias. Nós temos duas categorias, as frases normais e as tóxicas. Então, ele vai calcular cada palavrinha com base... Isso aqui é o treinamento dele. Cada palavrinha com base nisso aqui. Certo? Então, nós vamos ter alguns atributos. O total de amostras, que nós vamos dar para ele durante o treinamento. Total de tokens. O que é um token? Por exemplo, essa frase aqui. Eu comi um pacote de Doritos. Quando a gente faz a tokenização, também fazemos a limpeza dos dados. No caso, é a frase. Então, limpando isso aqui, por exemplo... removendo stop words, que são palavras desnecessárias como e de, deixando tudo em, por exemplo, letra minúscula, e removendo acento, outras coisas, nós ficamos com isso aqui, um vetor, né, um array, com eu, comi, pacote, Doritos, só as coisas importantes, removendo as stop words, que são palavras inúteis, que só servem para atrapalhar. Bom, então nós vamos ter total de amostras, total de tokens. Lembrando que cada categoria vai ter o seu número de frases que vão ser usadas para treinamento. Por exemplo, N de normal, isso aqui vai ter, sei lá, a frase X, a frase Y, a frase Z. E na tóxica vai ter a mesma coisa. Então, por exemplo, A, B, C. Certo? Então, cada frase, por exemplo, isso aqui vai ser tokenizada. Vai vir para cá e para cá, certo? Nós temos os subjects, que são os assuntos, por assim dizer. Então, por exemplo, temos dois subjects, que é o assunto das frases normais e das tóxicas. Os tokens, é isso aqui, só que são vários, porque é de cada um delas e são milhares. E temos as stop words, que é uma lista que serve para estar fazendo a remoção. No caso, de... o artigo a, o, as, os, e assim vai. Temos os métodos, então esses aqui são os atributos, esses aqui são os métodos. Temos o classify, que ele vai aplicar o Naive Bayes para estar fazendo a classificação, que é coletar estatísticas sobre frequência de palavras em categorias. Temos a tokenização, que é para fazer isso aqui. Temos o clean, que faz parte da tokenização, que é para remover, por exemplo, stop words, deixar em minúsculo, remover a acentuação, por exemplo, deixa eu pensar, pão vira pão, sem acento e minúsculo. E temos o train, que eu fiz questão de deixar em preto para mostrar que ele não faz parte do nosso algoritmo final que aparece no site. Ele é feito em PHP, o treinamento é feito em PHP. Por quê? Porque é mais rápido do que o JavaScript rodando no front-end e ele dá para mexer mais na memória. O JavaScript, se eu tentar fazer o treinamento no front-end do algoritmo, ele vai estourar a memória, né? Vai passar do limite. Então, o treinamento foi feito em PHP e o modelo treinado foi salvo em um JSON e esse JSON é importado para o JavaScript do front-end. E depois que ele é importado do servidor para o JavaScript, ele é salvo no cachê do computador do usuário. Então, fazer aqui um quadrado, retângulo, para exemplificar. O treinamento ocorre no servidor, isso aqui é o servidor, está aqui. Ocorreu aqui o treinamento, ele vai salvar nele mesmo um arquivo JSON, certo? O usuário, ele vai fazer a requisição, o servidor vai devolver o arquivo JSON, e o arquivo JSON vai ser usado para treinar no JavaScript que está na máquina do usuário.
Porém, toda vez que o usuário entrar no site, para não ficar fazendo essa requisição, a primeira requisição que é feita, ela é salva no cachê, que é basicamente a memória do browser, do navegador do usuário. Então, esse arquivo fica salvo em cachê. Coisa horrorosa, vai ficar assim mesmo. Cachê. Meu Deus. Certo? Então é basicamente isso. Toda vez que o usuário ele colocar uma frase e clicar para classificar, não vai fazer requisição nenhuma no servidor, o que não sobrecarrega nenhum servidor, e o cachê ele vai ficar no usuário, sendo mais rápido tanto para o servidor quanto para o usuário que está fazendo as classificações. Independente de quantas vezes ele sair e entrar do site. Então é isso, o usuário escreve uma frase, classifica e classifica diretamente na máquina do usuário, sem necessidade de servidor.